Olá, gente, bom dia a todos. Como o Jackson falou, meu nome é Leandro, sou bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em enfermagem do Departamento de Enfermagem lá da UFRN, né? Faço parte do mestrado acadêmico e também sou membro do núcleo de estudos em processos de enfermagem e classificações. Eu não sei bem como é que vocês estão em questão do nervosismo, mas eu queria pedir para vocês, dizer para vocês ficarem tranquilos. Apesar de ter uma avaliação aqui, isso daqui também é um momento de troca. A gente vai trocar conhecimentos um com o outro, ver o que pode ser melhorado, pode ser ajustado, exaltar pontos positivos, ok? Então, podem ficar bem tranquilos. Assim que vocês terminarem cada uma das apresentações, eu vou contar um pouco das apresentações. Vou tecer alguns comentários sobre os resumos que eu avaliei de vocês, para ver o que a gente pode contribuir de alguma forma. E depois a gente passa para a próxima apresentação. Tudo bem? Podem ficar à vontade. Ok, Shaidlin, você prefere projetar seu próprio trabalho ou acha melhor a monitora projetar para você? Sim, eu posso apresentar sem problema. Pronto. Vou ligar, se começar a travar, vocês, por favor, me avisem que eu desligo a câmera. Certo. A internet aqui não é muito boa, não. É que eu estou tentando colocar para apresentar. Está aparecendo para vocês? Pronto. Quando eu posso começar? Pode. Por enquanto, só um momento, Shaidlin. Por enquanto ainda está na sua pasta do Windows, eu não estou vendo a apresentação. Aqui já está na pasta. Pode abrir a apresentação. Abriu? Que não está aparecendo para vocês, pessoal? Por enquanto, a sua parte da apresentação. Isso. Tentar colocar para apresentar novamente. Seja deixa aberto o PowerPoint. Agora sim. Está aparecendo? Pronto, agora... Parece o slide. Está aparecendo? Carregando. Agora sim. Pronto. Posso começar? Certo. Ele começar o temporizador agora. Pode começar. Bom dia a todos, meu nome é Shaidlin McKinney, sou discente do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus Caicó, faço o 6º período e vim apresentar o trabalho de tema Ações Educativas em Hemodiálise, relato de experiência. A autora é a pessoa que vos fala, Shaidlin McKinney Soares da Silva, com a autoria de Jaqueline, Marcela, Poliana e Marisabel, e orientação da professora doutora Jéssica Dantas de Sá Tinoco. Bom, de início, é importante ressaltar que a doença renal crônica, ela se configura na perda lenta e progressiva da função dos rins, que consiste na eliminação de toxinas do sangue, na regulação da quantidade de líquidos corporais e na filtração glomerular, que os glomérulos renais são as unidades funcionais dos rins. As causas iniciais, então, de maior frequência da doença renal crônica em estado terminal que foram observadas nos estudos são hipertensão arterial e diabetes mellitus. E o que seria esse estado terminal? É quando a insuficiência renal crônica atinge o estágio 5, em que a filtração do sangue atinge valores inferiores a 15 ml por minuto. Sendo assim, quando a função dos rins é perdida, terapias renais substitutivas são utilizadas. E dentre essas terapias, que substituem parcialmente a função dos rins, o procedimento mais difundido é a hemodiálise, que é um recurso terapêutico invasivo, pois utiliza de acessos vasculares,
E dentre esses acessos, a FAV, ou a fístula arteriovenosa, é tida como a melhor escolha, devido ao menor risco de infecção e de causar complicações para o paciente. E nada mais é do que uma anastomose, ou seja, uma conexão entre uma veia fina, superficial e periférica e uma artéria fina, para aumentar o fluxo de sangue no local e permitir a hemodiálise. Sendo assim, o procedimento é realizado frente aos diversos sinais e sintomas que são causados pela incapacidade dos rins em promover a homeostase interna, que é o equilíbrio interno do organismo. E assim, a hemodiálise, ela vai ser responsável por eliminar, né, filtrar os solutos nitrogenados que se acumulam no sangue, como creatinina, ureia, potássio e o excesso de água. Então, o paciente que necessita realizar esse procedimento se dirige a uma unidade especializada em nefrologia, cerca de 3 vezes na semana, por um período de 3 a 5 horas cada sessão. Nogueira et al., então, ratifica que os pacientes necessitam estar orientados, né, quanto a conhecimento sobre o seu procedimento e sobre os cuidados que precisam prestar. Então, necessitam estar orientados, como eu já falei, saber de suas contribuições em relação à manutenção da fístula arteriovenosa, como, por exemplo, alimentação e higiene, realizar os cuidados na unidade de tratamento e também no ambiente domiciliar, pois na unidade de tratamento tem a ajuda da equipe multiprofissional, mas do ambiente domiciliar fica a cargo dos cuidadores, das famílias ou até mesmo deles próprios. Então, eles precisam estar cientes do que devem realizar. E eles devem evitar pegar peso, fazer atividade física, verificar a glicemia, pressão e descansar, ou seja, dormir em cima do membro que possui um acesso. Aqui temos o procedimento, a ilustração, retirado do site Saúde Business, do procedimento de hemodiálise, em que temos a máquina, responsável por realizar a filtração, e a punção no membro em que o paciente possui o acesso. O objetivo, então, do trabalho é relatar a experiência vivenciada no desenvolvimento de ações de educação em saúde para pacientes submetidos à hemodiálise. Sendo assim, as atividades de educação em saúde foram elaboradas por discentes do curso de enfermagem, realizadas durante o período de 2018 a 2020, e é classificado como um projeto de extensão. Então, a ação educativa, segundo o Penaforte, auxilia na apreensão de novas informações para o autocuidado, no contexto do trabalho apresentado, para o autocuidado da fístula arteriovenosa. Na elaboração das condutas, foram efetivados processos de reuniões realizadas entre o docente que criou o projeto e os discentes, com o objetivo de aprofundar conhecimentos por meio da leitura e discussão de artigos científicos para criar uma carga de conhecimento suficiente e necessária para darmos as orientações corretas aos enfermos da clínica. As temáticas abordadas foram conhecendo a doença renal, a máquina de hemodiálise, cuidados com a fístula, adesão à terapêutica, aprovação do tratamento medicamentoso, aceitação da dieta, envolvimento da família e ou do acompanhante no cuidado ao paciente hemodialítico e COVID-19 em hemodiálise, sendo importante ressaltar que nem todas as temáticas puderam ser realizadas na prática devido ao contexto social e sanitário que estamos vivendo. As ações foram realizadas de uma forma dinâmica e atrativa, utilizando músicas, painéis interativos, panfletos, jogos pedagógicos e brindes para incentivar a participação e prender a atenção desses enfermos. Então, diferentes metodologias foram realizadas para captar os conteúdos de forma concreta e otimizada. Gonçalves et al. Ressalta que o enfermeiro e a equipe de enfermagem são extremamente necessários para o processo de transformações na vida do enfermo. A equipe multiprofissional como um todo, porém, a equipe de enfermagem em ênfase, um enfermeiro, eles são profissionais que estão ligados de forma intrínseca aos pacientes hemodialíticos. Então, prestam uma assistência contínua, né, devido a esses pacientes estarem permanentemente ligados a esse tratamento, e esse cuidado vai se iniciar antes mesmo da utilização da fístula, desde o seu manejo. Sendo assim, vai abarcar uma série de práticas em atenção ao quadro clínico do paciente, em que o profissional ele vai criar um plano de cuidado específico de forma singular e individual para atender as reais necessidades desses enfermos. Nogueira et al. Ainda ratifica que a função do enfermeiro e educador deve ser mediar a assistência, proporcionando a valorização dos saberes, dos atos de cuidado e das crenças do paciente, na reestruturação da sua vida e no enfrentamento das barreiras do dia a dia. Aqui temos duas imagens de discentes de enfermagem nas atividades de educação em saúde, do ano 2018 e 2019. E para as considerações finais, temos que a experiência foi muito exitosa, pois proporcionou benefícios tanto para os enfermos,
no quesito do seu maior empoderamento quanto ao tratamento e o seu processo de saúde-doença, um feedback positivo quanto à aceitação do seu contexto, das suas mudanças atualmente vividas e perpetuadas ao longo da sua vida, e uma maior interação entre os enfermos, que acabou por se tornar um objetivo inicial da equipe, né, do projeto, pois vimos que eles não interagiam muito entre si no ambiente. Aos discentes, proporcionou um impacto intelectual e social do projeto na formação universitária, devido à grande apreensão de conhecimentos e o entendimento acerca da visão holística, ou seja, sobre a importância do olhar humanizado no cuidado prestado para os pacientes, de enxergá-los como um todo e não apenas como um paciente detentor de uma doença. E aos leitores, foi importante para agregar informações científicas e o entendimento acerca do procedimento da hemodiálise em específico. Sendo assim, ainda foi importante na prática da empatia, ou seja, os leitores passam a enxergar os enfermos de uma forma mais abrangente, vendo todo o seu contexto, entendendo que esses enfermos têm uma vida, têm uma história e têm sentimentos ao longo dessa enfermidade, e que não se resumem apenas a isso, e passam por muitas dificuldades já intrínsecas que eles mesmos precisam lidar. Aqui temos minhas referências, e trago essa imagem, né, agradecendo a atenção de todos, dos discentes e da orientadora do projeto, ressaltando que é um projeto lindo e que traz uma carga tanto profissional quanto pessoal muito importante no quesito de nos ajudar a enxergar o paciente de uma forma humanizada e de sermos profissionais da área da saúde e futuros enfermeiros melhores. Muito obrigada. Acredito que seja comigo agora, mas vamos lá. Inicialmente, eu queria parabenizar a Chayun pela apresentação, excelente apresentação. Você mostrou que tem domínio total do assunto. Os slides estão ótimos. De acordo com o que o próprio evento pede, né, no seu design. Você apresentou em 8 minutos e 12 segundos. Você só passou 12 segundos, mas tudo ok. E 12 segundos foi de agradecimento e exaltação do projeto. É bem bacana. Quando eu li seu resumo, eu fiquei curioso para saber mais afinco essas ações, como você desenvolveu, e você conseguiu fazer isso agora na apresentação. Claro, é um resumo, então não dá para descrever tudo muito bem. Vamos a algumas pontuações. Adorei que você adotou referências atualizadas, ou seja, dos últimos 5 anos, com exceção de uma. Então, só prestar atenção nisso, galera, para manter as referências de todo o corpo de texto nos últimos 5 anos, com exceção de referências clássicas, que são aquelas referências que nenhum outro autor utilizou, ou que é referência para aquela área. Uma coisa que eu gostei também foi que você pontuou 3 contribuições, né? Tanto para os enfermos, para os profissionais e para os graduandos, que foram vocês. Algo que eu nunca tinha visto, acho que ficou bem bacana, que vocês podem utilizar. Da apresentação, é mais isso que eu tenho a falar. Foi excelente, poucas contribuições, viu? E eu vou abrir aqui bem rapidinho o seu resumo para comentar sobre alguns pontos também. Por se tratar de um relato de experiência, agora eu não estou vendo vocês pelo resumo, mas enfim, a introdução ficou bem bacana, ela foi objetiva e clara. Quer que eu abra? Só se você quiser, eu vou pontuando assim, mais para dar dica para vocês, viu? Porque como aqui o objetivo não é pontuar o resumo, e vocês não tiveram feedback, eu senti falta disso. Entendeu? Aí eu aproveitei esse momento da apresentação. Então, quando vocês forem falar isso para os atores que estão na sala, o objetivo de um relato de experiência é bastante breve, não precisa ir por caminhos mais dificultosos, né? Um relato de experiência, ele relata alguma coisa. Então, Scheidlin fez muito bem. O presente trabalho objetivo é relatar a experiência vivenciada no desenvolvimento de ações de educação e saúde para pacientes submetidos
A hemodiálise, o que é que a gente tem aqui? O verbo relatar, referente à experiência, vivenciado em desenvolvimento de ações de educação e saúde, são palavras que a gente encontra no título, sempre existe essa relação forte entre o título e o objetivo, para pacientes submetidos à hemodiálise. Ela caracteriza aqui e delimita o público-alvo das suas ações, o que é bastante interessante. Além disso, é importante destacar em relato de experiências quem fez aquela experiência e em que período foi, ok? Pensando nisso, pensando nas considerações finais e pulando antes para os descritores, só salientar para vocês de lembrar de procurar, não foi algo desse grupo de apresentadores que estão aqui presentes, mas que foi observado em alguns trabalhos do evento. Procurar os descritores, ver se eles estão indexados à página de descritores de ciências da saúde, não inventar ou colocar um descritor que você acha que existe. Então, consultar. Para esse evento, a gente utilizou a DEX, mas caso utilize a MESH também, que tem descritores em inglês, fazer a pesquisa nos dois. Aí, por último, eu queria fazer só uma pergunta, acredito eu, a Shailen, pensando em quem vai pensa em realizar ações educativas semelhantes em qualquer outro lugar do país. E quais foram as limitações que vocês encontraram para realizar essas ações lá no serviço? Bom, eu creio que, quanto aos temas abordados, nós buscamos conversar com a equipe, primeiramente, né, a equipe muito profissional, em seguida a equipe de enfermagem, para conseguirmos saber quais eram as necessidades presentes no local. Mas eu creio que de forma pessoal, eu creio que a maior dificuldade foi a adesão de alguns pacientes, porque nós acabamos que tentávamos, de todas as formas, puxar a atenção deles, levávamos, como eu mesmo citei, dinâmicas, brincadeiras, inclusive brindes para serem sorteados no fim das intervenções, porque como eles estão passando por um processo que, como eu mencionei, são muitas mudanças, tanto estéticas quanto mentais, quanto no seu contexto de vida, ou seja, eles passam a depender de uma máquina, creio que eu posso falar assim, depender de uma máquina para manter a sua vida. Inclusive, nos estudos dizem que eles referem a máquina de hemodiálise à manutenção da sua própria vida. Então, por eles estarem naquele local, dependiosos de uma máquina, sabemos que o acesso dói, porque a punção é com agulha grossa. Então, eles não estão com muita paciência e nem muitas vezes eles estão num momento bom. Alguns são super alegres, porque já estão ali há bastante tempo, já outros são iniciantes no local ou estão também passando mal, pois nós sabemos que a hemodiálise causa fadiga, enjoo, muitos processos de saúde-doença. Então, a limitação maior foi essa mesmo, a adesão, a equipe foi super receptiva com todos, mas a adesão entre os próprios pacientes foi o que nos causou um certo baque, assim, quando a gente chegou, porque não sabia que encontrar aquilo, mas conseguimos desenrolar ao longo do tempo, né? Tudo é confiança. Passaram a confiar na gente ao longo do tempo. Entendi, perfeito. Aqui no Brasil, não se tem o costume de colocar limitações em considerações finais, em conclusão, porque as pessoas encaram como desculpas para a realização mais adequada daquele trabalho, enfim, daquele estudo. Mas eu oriento aqui todos aqueles que realizam trabalho, produzem trabalho, escrevam essas limitações, porque lá fora é bem visto, e também quando uma outra pessoa for tentar realizar aquele trabalho ou semelhante, ela já vai saber o que vai encarar, o que ela pode contornar. Quando você dá a ela as dificuldades, ela já pode pensar em soluções. Basicamente é isso de pergunta. Eu acredito que a gente pode seguir com a nossa programação de apresentações. Obrigado, viu? Obrigada. Ok. Agora, dando prosseguimento, eu chamo
apresentadora do trabalho de Código 48, com o título Conferências Municipais de Estado de Saúde no Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, cuja apresentadora é Giovana Jesus Teixeira. Giovana, você prefere apresentar a partir do seu dispositivo ou prefere que a monitora projete a apresentação enquanto você vá falando? Pelo meu dispositivo. Certo. Já posso colocar? Pode. Peraí, só um minuto. Tá aparecendo aí? Sim, consigo visualizar. Pronto. Pode começar? Ok. Pode. Irei começar o cronômetro agora. Certo. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Giovana Teixeira, eu sou acadêmica do 5º período de Medicina da Universidade Federal de Sergipe e gostaria de apresentar a vocês o trabalho intitulado Conferências Municipais de Saúde no Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse trabalho foi realizado por mim, por Max Lee, Lislaine Santos e Ícaro Cruz e foi orientado pela professora mestra Ingrid Tatiane. Bom, para introduzirmos o nosso conteúdo, a gente trouxe uma introdução bem sucinta e, basicamente, a gente queria repassar para vocês que, para a realização do conteúdo, para a elaboração desse trabalho, é preciso saber que a realização, é preciso saber que algumas perspectivas são importantes nesse conteúdo, como a definição de saúde como direito de toda a população e dever do Estado, assegurado pela Constituição de 1988, segundo o artigo 196. Além disso, sabe-se que o Sistema Único de Saúde tem entre uma das suas diretrizes, no artigo 198, a participação social, ou seja, a população como um todo tem o direito de participar da elaboração de políticas de saúde, bem como atuar no controle da sua execução, através dos conselhos e das conferências de saúde, que são o tema do nosso trabalho. As conferências de saúde, que no caso são o nosso foco, são realizadas nas 3 esferas governamentais, ou seja, são realizadas em âmbitos municipais e, subsequentemente, no âmbito estadual e federal ou nacional. Elas são realizadas numa frequência de a cada 4 anos e contam com a representatividade de vários segmentos sociais, como os usuários do sistema, que devem contribuir com 50% de representatividade nessa paridade, quando forem eleitos os delegados, os representantes do governo e os prestadores de serviço de saúde, que devem contribuir com 25% nessa paridade, e também os profissionais de saúde, que também vão ocupar 25% nessa paridade. Então, as conferências elas vão caracterizar um espaço de fortalecimento da atenção em saúde, permitindo a avaliação das condições de saúde atuais para a formulação de estratégias políticas e, consequentemente, melhorias a serem implementadas nesse setor. Quanto ao relato propriamente dito, trata-se da descrição de uma experiência de acadêmicos de enfermagem e medicina da Universidade Federal de Sergipe, como ouvintes ou convidados, em uma conferência municipal de saúde no ano de 2019. No ano passado, em 2019, nós tivemos a 16ª Conferência Municipal de Saúde, que teve como tema central democracia e saúde, e os eixos temáticos que foram saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento para o SUS. Diante disso, além do diálogo sobre tais eixos, houve a discussão entre os participantes sobre as necessidades locais e a eleição dos delegados para representação nas esferas governamentais subsequentes, como já foi citado. A conferência permitiu um diálogo entre a comunidade, profissionais da área da saúde e gestores, que possibilitou a construção de propostas de aperfeiçoamento do setor da área da saúde através da redefinição de metas e objetivos, problematização de ideais, de ampliação de serviços, bem como sugestões para atualização estratégica das políticas públicas de saúde. Nas considerações finais, para finalizar, nós percebemos que as conferências de saúde propiciam um ambiente de diálogo e interações sociais entre os demais segmentos sociais,
sendo isso muito importante para a troca de conhecimentos, de experiências e perspectivas frente ao setor da área da saúde, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do SUS e das políticas públicas de saúde, através das propostas que foram elaboradas em conjunto durante a conferência. Essa participação social, ela demonstra que, assim, as conferências, elas atuam no fortalecimento do SUS através da gestão participativa e controle social, assim como fortalecimento da democratização em saúde, que estaria, inclusive, atrelada a outros princípios do SUS, principalmente os princípios doutrinários, que, no caso, seriam a universalização ao acesso, a integralidade e a equidade na assistência. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desse relato, e obrigada pela atenção. Ok, Giovana, parabéns pela apresentação. Você utilizou 4 minutos e 26 do seu tempo, viu? Parabéns pelos slides. Novamente, eu pontuo a questão de vocês trazerem todas as fontes das citações de onde que vocês utilizaram. No caso de Giovana, ela mostra exatamente aquele exemplo que eu falei para vocês sobre referências clássicas. Ela se utilizou de vários decretos da legislação brasileira, como a própria Constituição. Então, são referências clássicas, não tem problema que essas referências sejam datadas de 1988, 1990. Lembrar só, Giovana, também de colocar a palavra Brasil, né, do autor, em caixa alta, entendeu? Certo. Mas, parabéns pela apresentação. Não é a área que eu me familiarizo, é questão do SUS e tudo mais. Vamos defender o SUS, mas não trabalho com atenção primária, que é o principal, a principal porta de entrada do SUS, né? Mas eu achei esse trabalho bastante interessante. E eu gostei muito do fato de vocês estarem integrados a essas conferências. Eu só senti um pouco de falta do relato da experiência de vocês mesmo nesses eventos. Você tem até tempo para isso, eu poderia falar um pouco mais. Então, fica de dica para você trabalhar mais o seu ponto de vista em relação às suas experiências nessas situações. Ok? Já que ela ainda está na apresentação, eu vou fazer a pergunta de agora em cima disso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de vocês mesmo. Certo. Então, ano passado, se eu não me engano, foi no mês de março, eu não lembro o mês exato, porque as conferências elas aconteceram de janeiro a abril, né? Mas no mês de março nós tivemos a conferência de Santa Luzia do Itanhi e também a conferência de Lagarto. E aí a gente foi, como acadêmicos de enfermagem e medicina, como já foi citado no relato de experiência, para participar mesmo, para saber como era, porque a gente nunca tinha ido numa conferência, nem como usuário, nem como estudante. Então, a gente queria conhecer como que acontecia realmente a participação social, porque acredito que poucas pessoas na população realmente compreendam que elas têm o papel de realmente atuar nesse controle social, de realmente propor melhorias para o SUS, para o serviço de saúde, e que não é só reclamar, por exemplo, para o gestor da unidade básica de saúde, alguma coisa do tipo, você pode realmente participar dessas conferências de conselho. Então, a gente foi nas 2 conferências, e aí, a partir disso, a gente viu como funciona toda a estruturação, desde o credenciamento até a plenária final, as votações, para realmente compreender como era a dinâmica mesmo, como que acontecia a participação social na estruturação dessas melhorias de políticas públicas. Pronto, era isso mesmo que eu queria saber. Eu vou agora abrir seu resumo para a gente contar algumas coisas. Seu resumo também ficou ótimo. E outra coisa que eu esqueci de falar, você não é a autora principal, mas você mostrou um domínio muito bom de conteúdo, viu? Parabéns. Obrigada. No seu resumo eu também fiz poucas considerações. A gente, enquanto avaliador, a gente precisa
só colocar alguns comentários. E o meu único comentário foi só para adicionar no título, tá assim, Conferências Municipais de Saúde no fortalecimento do sistema de saúde, aí eu adicionei 2 pontos, um relato de experiência. Só para deixar claro para quem está lendo que aquilo se trata de um relato de experiência, entendeu? Isso vale também para revisões da literatura, trazer qual tipo de estudo. Você também trouxe um objetivo claro, conforme a apresentação anterior, que eu salientei o verbo utilizado e tudo mais. Você falou também quem foi que fez quem realizou essa experiência. Você sabe dizer qual a parcela de estudantes de enfermagem e estudantes de medicina nesse grupo? Nesse trabalho? Aham. De medicina só tem eu e Lislaine. A professora Ingrid, Max Lee e Ícaro Cruz são de enfermagem. Aliás, Ícaro de medicina também. Só Max Lee, que é o autor, e a professora Ingrid, que são da área de enfermagem. Bacana. Adorei essa integração. Vocês gostam dessa área? Uhum. Entendi. Enfim, falaram a universidade, o ano e tudo mais. Enfim, foram poucas considerações no resumo dos escritores, ok. Parabéns, viu? Obrigada. Certo. Nesse momento, dando prosseguimento aos trabalhos, eu chamo a apresentadora do trabalho de Código 50, cujo título é O Papel do Profissional de Enfermagem no Tratamento do Câncer de Mama, cuja apresentadora é Paula Ellen dos Santos Bispo. Paula? Oi, bom dia. Bom dia. Você prefere apresentar o trabalho a partir do seu dispositivo ou prefere que a monitora apresente? A monitora tem como apresentar, por favor? Tenho sim, vou colocar. Só um momentinho, o computador está um pouco lento. Sem problema. Só um minutinho. Posso começar? Pode. Olha, o papel do profissional de enfermagem no tratamento do câncer de mama. Eu sou acadêmica de enfermagem do 6º período da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, no campus Parolândia. Próximo. Maria, pode passar, por favor. Nacional do Câncer, a neoplasia de mama é o tipo de câncer mais incidente do mundo e o mais recorrente no Brasil entre as mulheres. No estudo em que o INCA realizou sobre a estimativa dos 10 tipos de câncer de mama, dos 10 tipos de câncer, o câncer de mama ele é o mais prevalente no Brasil, cerca de 66.280 novos casos que eles estimam para o ano de 2020. A média nacional é para cada 100 mil mulheres, cerca de 61 novos casos. E a região sudeste é a mais prevalente do Brasil, cerca de... Maria? Certo.
Bom, muito se fala sobre os fatores de risco do câncer de mama, mas o mais prevalente, o mais recorrente dos fatores de risco é a idade de acima de 50 anos. Além dos fatores hereditários, genéticos, a alimentação, obesidade e o sedentarismo. De acordo com essa imagem que nós podemos verificar aqui do INCA, apenas de 10 a 20% dos fatores de risco do câncer são fatores hereditários e genéticos. A maior parte, cerca de 80 a 90%, são em decorrente da alimentação do paciente, o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade. O câncer de mama, ele afeta diretamente a qualidade de vida da mulher, devido aos sintomas, modos de tratamento, como a quimioterapia e radioterapia, e pela impossibilidade de cura. Próximo, Maria, por favor. Dentre os profissionais de saúde que são responsáveis no tratamento do câncer de mama, o enfermeiro é o profissional que possui maior contato com a paciente e ele é capacitado em realizar diversas funções que são primordiais para a manutenção e manutenção e o sucesso do tratamento. Próximo, Maria. Dentre os objetivos, o geral é destacar os principais papéis do profissional de enfermagem no tratamento do câncer de mama. Já os objetivos específicos é nortear a prática do profissional e melhorar a qualidade do atendimento prestado a essas pacientes com câncer de mama. Próximo, Maria. Bom, a metodologia trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa. Foram consultados as bases de dados do Biblioteca Virtual de Saúde e a Cielo, dentre os escritores, a neoplasia de mama, o papel do profissional de enfermagem e cuidados de enfermagem. O operador booleano foi o Andy, os critérios de inclusão, artigos disponíveis na íntegra, publicados em português e em inglês. Já os critérios de exclusão foram os artigos duplicados na base de dados. Foram selecionados 6 artigos publicados nos últimos 10 anos. Dentre os resultados, eu destaquei os principais papéis do enfermeiro. O primeiro é a aplicação da SAI, que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem, baseado em referencial teórico, como as teorias de enfermagem, mais adequadas à paciente, né, e também a mais afinidade que o profissional vem a ter. Em 2019, o COFEN, ele legitimou o processo de enfermagem, sempre baseado em uma teoria de enfermagem ou em algum referencial teórico. Dentre os exemplos, eu trouxe a teoria de Florence, que é a teoria ambientalista, a de Van da Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas, e a de Doroteia, que é a do autocuidado. Próximo, Maria. Além de educar frente ao diagnóstico, afinal, muitas mulheres sabem que é o câncer, mas têm dificuldade de entender o processo do câncer. Estimular o autocuidado, a reabilitação, a socialização e a valorização pessoal. Avaliar o psicoemocional e promover o conforto biopsicossocial. E eu trouxe como exemplo a teoria holística de Miriam Levine, que fala justamente isso, olhar o paciente como um todo em uma visão holística e humanística. Próximo, Maria. Dentre as considerações finais, uma vez que o enfermeiro ele desempenha um papel ímpar no tratamento do câncer de mama, fica claro a necessidade de uma visão humanística, que considera sempre a dimensão física, as preocupações psicológicas, sociais e espirituais da mulher. E nessa imagem, um exemplo da visão holística, né, que é verificar o espiritual da mulher, sempre relacionado às religiões, o social, como ela se lida com a sociedade, o físico, que é a sua neoplasia, e o seu objetivo, como a paciente se sente. Próximo. Aqui estão as referências. Próximo. Sim. Obrigada pela atenção. Ok, Paula, assim como demais, também parabenizo sua apresentação. Nesse caso aqui, é um tema que eu tenho mais familiaridade, que é a SAI, e eu achei bastante interessante, porque você atrás, a relaciona com
o processo de cuidar do paciente oncológico. Adorei seus slides que você traz imagens que ajudam a aprender a quem está assistindo, dá uma ilustração melhor do que você está falando. Você apresentou o domínio do conteúdo e tudo mais, as referências estão dentro dos últimos 5 anos. Em relação ao resumo, antes de perguntar alguma coisa, gostei do verbo utilizado no objetivo, ok? Eu vou até compartilhar com vocês, pessoal. Talvez vocês conheçam. Mas quando a gente vai escrever o objetivo, né? Existem alguns verbos específicos para cada um do tipo de trabalho que a gente vai realizar, né? Por exemplo, uma revisão, a gente vai resumir muito do conteúdo, vai conhecer, estou botando aqui no chat, vocês olharem. Então, a gente usa sintetizar, identificar, destacar, tudo isso são verbos utilizados. Quando a gente faz um procedimento estatístico, que avalia alguma coisa, o melhor verbo seria avaliar, analisar, essas coisas. Mas está de acordo, viu? Parabéns também. A minha primeira pergunta vai ser qual foi o critério para a seleção das bases de dados? Eu vi que você escolheu a base de dados Cielo e a Biblioteca Virtual em Saúde. Está desligado esse microfone. A Cielo, eu fiz, coloquei mais afinidades, uma base um pouco de verifico, e a Biblioteca Virtual de Saúde, também por afinidade. Eu queria até utilizar a BVS sobre prevenção e controle de câncer. Só que nessa eu consegui achar mais artigos relacionados ao assunto do que a outra. Então, escolhi essa, não foi por nada específico. Entendi. Outra dica que eu trago para você também foi semelhante à dica que eu falei para a Giovana, que é colocar também no título o tipo de estudo. O título está ok. Fiz poucas considerações também no seu resumo. Colocar 2 pontos, uma revisão de literatura. Porque ele já disse para quem está lendo do que se trata. Felizmente, eu peguei um grupo de apresentadores e de resumos com qualidade muito boa. E os comentários são poucos mesmo, viu? Parabéns. Uma outra coisa, que eu costumo revisar a formatação de trabalho, aprender essas coisas, quando a gente faz Vancouver, as referências, elas são justificáveis. Aí, quando a gente faz em ABNT, elas são alinhadas à esquerda, viu? Isso vale para todos. Aqui. Enfim, parabéns. Obrigado. Dando prosseguimento aos trabalhos, agora eu chamo a apresentadora do trabalho 46, de título Perfil Epidemiológico de Crianças Vítimas de Queimaduras, uma revisão integrativa, cuja apresentadora e também monitora da sala é Maria de Lourdes Alves da Cruz. Bom dia, eu vou colocar. Está aparecendo? Não, no momento não. Ainda não. Agora? Agora apareceu. Tá. Bom dia a todos mais uma vez. Maria, fique só um momentinho você para preencher a ficha de Paula, viu? Só um momento. Certo. Obrigado.
desculpa, é só para eu não pontuar injustamente depois sem lembrar. Não, Pode sem iniciar. problema. Tá bem. Bom dia a todos mais uma vez. O trabalho que vai ser apresentado agora está intitulado como Perfil Epidemiológico de Crianças Vítimas de Queimadura, uma revisão integrativa. O trabalho foi feito por mim, Maria de Lourdes, Larissa Beatriz. Ambas são acadêmicas de enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ana Carolina e Renata Marinho, que são pós-graduandas em enfermagem pela UFRN. E a nossa orientadora foi a professora doutora Ana Luísa. Então, as queimaduras, elas são lesões com danos reparáveis ou irreparáveis na pele, e elas podem ser classificadas quanto ao agente causador, a extensão, que diz respeito à porcentagem da área que foi acometida, a profundidade, que diz respeito se é lesão de primeiro, se é queimadura de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, e a localização, que é basicamente onde foi acometida a queimadura. Elas também se configuram como um problema de saúde pública no mundo e aqui no país. E nele, estima-se que 1 milhão de pessoas sofram esse tipo de acidente por ano, e desses 1 milhão, 200 mil elas vão ser atendidas no serviço de emergência, das quais 40 mil elas vão precisar serem hospitalizadas. As queimaduras elas também estão entre os principais tipos de acidentes com vítimas fatais aqui no Brasil, e também um dos acidentes mais comuns na infância. E quando a criança é a vítima desse acidente, das queimaduras, entende que haverá um maior sofrimento psicológico e um prejuízo físico, devido à modificação na sua rotina, ao afastamento do convívio social, e pela própria dor física que vai ser gerada pelo trauma. E as crianças, elas possuem fisiologia própria, por estarem em uma fase de desenvolvimento e um complexo processo de cicatrização. Além disso, elas não conseguem entender o que está se passando e, por esse motivo, também vai haver um maior prejuízo psicológico. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi identificar o perfil epidemiológico das crianças vítimas de queimadura no Serviço de Urgência e Emergência brasileiro. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, foi realizada no mês de setembro de 2019. As bases de dados que foram consultadas foram a Lilacs, Bedent e Cielo. Os critérios de inclusão foram artigos originais publicados no idioma português, publicados entre os anos de 2009 a 2019. Foram excluídas teses, revisão da literatura, textos que não estivessem disponíveis online e completos, e também os artigos que estavam duplicados. A princípio, foram encontradas 752 estudos nas bases de dados e foi utilizada os critérios de inclusão e exclusão, e 23 artigos eles foram pré-selecionados. Nestes foram feitos uma leitura seletiva e criteriosa do texto completo, e 9 artigos foram selecionados para compor esse estudo. Dos artigos incluídos nesta revisão, a maioria foi encontrada na Lilacs e foram publicadas em revistas de enfermagem geral. O ano 2011 ele contribuiu com 30% dos artigos encontrados. E o tipo de estudo que predominou foi o de método transversal. Bom, quanto ao perfil epidemiológico em si das crianças, foi constatado o predomínio do sexo masculino. A idade que foi mais acometida foram as crianças entre 0 e 6 anos de idade, e as partes corporais foram membros superiores, tronco, cabeça e pescoço, respectivamente. Os principais agentes causadores das queimaduras encontrados nos estudos foram a escaldadura, a chama direta e o contato com objetos e superfícies superaquecidas. A escaldadura é quando se é derramado um líquido superaquecido no corpo. Quanto às considerações finais, foi constatado que a maioria das queimaduras ela ocorre na primeira infância, em decorrência de acidentes domésticos, e que estes são passíveis de prevenção, cabendo à enfermagem também atuar em ações educativas, em campanhas de prevenção, para minimizar esse fato.
Espera-se que esse trabalho ele tenha contribuído para uma melhor compreensão acerca desse assunto que é tão diretamente ligado a uma assistência de enfermagem de qualidade. Além disso, foi evidenciado a necessidade de mais pesquisas que abordem esse tema, visto que os estudos que foram encontrados, eles são de um tempo mais antigo. Aqui são algumas referências utilizadas no trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção. Ok, parabéns, Maria. Você apresentou em 5 minutos e 20 segundos, dentro do prazo que a gente estabeleceu. E eu adoro revisões integrativas. Eu acho que revisões integrativas são trabalhos, eu não diria que fáceis, elas são difíceis de serem realizados quando a gente deseja fazer algo de qualidade, mas exige desempenho e tudo mais. As conclusões que eu trouxe para você foi que o slide estava bem bacana, você também trouxe algumas imagens que ilustram bem. Eu só senti falta de algumas fontes em cada um dos slides para fazer referência àquele texto que estava sendo falado. Aí vai uma dica para todos que estão aqui. Quando a gente for fazer revisão, a gente realmente fala sobre os artigos duplicados, que a gente encontra, né, em uma base em outra. Aí, uma maneira mais interessante de falar sobre esses artigos, a gente pode dizer que os artigos duplicados, eles foram contabilizados apenas na sua primeira aparição, para não dizer que eles foram excluídos. Então, os dois que foram encontrados, eles foram excluídos, né? Então, diz que foi contabilizado apenas na primeira aparição, ou seja, na primeira base que apareceu. Já que você está falando alguma coisa aqui, nós temos telespectadores, eu também sou muito fã em revisões integrativas, pois demonstra muito bem a capacidade do autor em evitar vieses de resultados entre estudos. Muito bem, é isso mesmo. E elas ajudam muito a gente encontrar lacunas no conhecimento, né? O que é que a gente pode encontrar que pode ser estudado mais a fundo. Uma boa estratégia em revisões integrativas também, já que a gente lida bastante com dados, a gente identifica o que é que está presente na literatura, algumas variáveis, é colocar tabelas, dizer quanto de cada coisa a gente encontrou a respeito daquilo, ok? Seu resumo, eu praticamente não fiz nenhuma consideração, ficou muito bom. Maria, ela utilizou um verbo que eu gosto de utilizar em revisão integrativa, que é identificar o perfil epidemiológico das crianças vítimas de queimaduras. Então, a gente tem aqui palavras que se encontram também no título, no serviço de urgência e emergência. E ela trouxe também no título 2 pontos, uma revisão integrativa, que é uma recomendação dada pela recomendação Prisma. Então, para quem gosta de revisão integrativa, eu sugiro ler a recomendação Prisma, que é uma estratégia que a gente utiliza, que ajuda os autores a escreverem e padronizarem a escrita de suas revisões, o que facilita a aceitação pelas revistas. Maria escolheu 3 bases. Perfeito, Maria. Quando a gente coloca qualquer termo ou palavra num idioma estrangeiro, diferente da língua portuguesa, a gente tem que colocar aquele termo ou palavra em itálico. Ok. Eu queria perguntar para você também qual foi a limitação do seu estudo que você encontrou. Então, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar estudos atuais e eu entendi que fosse devido ao público, que como são as crianças, talvez tenha um pouco mais de precaução na hora de se aprovar estudos. Foi só isso, o tempo de estudo. Foram mais entre 2009 e 2014, por aí. Entendi. Eu realmente esperava que tivesse mais estudos acerca disso, fiquei surpresa.
Então, é uma lacuna que a gente identifica Isso. acerca disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tudo ok. Aqui, como todos os eventos eles possuem um número máximo de caracteres, uma outra coisa que eu chamo a atenção, no geral, não se preocupem, mas quando o evento permitir número de caracteres, vocês trazerem no próprio resumo os critérios de inclusão e exclusão daquela revisão. No mais, é só isso. Descritores ok. Parabéns, viu, Maria? Obrigada. Obrigado. Certo. Eu vou preenchendo aqui enquanto o próximo. Certo. Dando prosseguimento aos trabalhos, agora chamo a apresentadora do trabalho de Código 47, repercussões da síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem nos serviços de urgência e emergência, com a apresentadora Larissa Beatriz Francisca de Souza. Você vai apresentar sua apresentação do seu dispositivo ou você vai preferir que a monitora transmita? Vou apresentar. Certo. A outra coisa que eu esqueci, se não pressionados em relação à tecnologia que qualquer erro, isso não vai ser avaliado. Podem ficar tranquilos. Vocês conseguem ver? Sim, está aparecendo aqui. Só abrir a tela aqui. Ok. O avaliador vai avisar quando ela preencher a ficha, aí eu posso começar a cronometrar o tempo. Só um minutinho. Tá bom. Prontinho, terminei. Obrigado. Certo. Vou começar, então. Bom dia, como já foi dito, eu me chamo Larissa, eu sou graduanda em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou apresentar um trabalho com o título Repercussões da Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem dos serviços de urgência e emergência, que também é composto pelas coautoras Maria de Lourdes Alves da Cruz, também graduanda em enfermagem pela UFRN, pelas pós-graduandas em enfermagem da UFRN, Ana Carolina e Renata Marinho, e como orientadora do estudo, a enfermeira, doutora em enfermagem, professora também, vinculada ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ana Luísa Brandão. Bom, a síndrome de Burnout, ela é um distúrbio emocional caracterizado pelo esgotamento físico, exaustão e estresse, e está diretamente relacionada a um ritmo de trabalho elevado e desgastante, ainda aqueles que também demandam muita responsabilidade. Os principais profissionais que são atingidos por essa síndrome são aqueles que vão atuar em serviços direcionados à prestação de cuidados e que, consequentemente, possuem esse contato direto com outras pessoas. Nesse sentido, pode-se dizer que a equipe de enfermagem ela compõe um grupo de risco para desenvolvimento da síndrome, uma vez que ela, dentro da equipe de saúde, é ela que permanece mais tempo próximo ao paciente por proporcionar um cuidado ininterrupto a ele, direto, tanto com o paciente quanto com seus familiares, principalmente nos serviços de urgência e emergência, porque são serviços que são caracterizados como ambientes de trabalho estressantes, o que exigem tarefas que sobrecarregam ainda mais esse profissional, sendo então um fator de risco a mais para o desenvolvimento do burnout. Nesse sentido, o presente estudo ele teve o objetivo de identificar as repercussões da síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem dos serviços de urgência e emergência. Quanto ao método, tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi realizada em setembro de 2019,
no qual buscou-se publicações nas bases de dados Lilacs, Scopus e Bedenf. Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos artigos originais, publicados a partir de 1999, que foi o ano em que o Ministério da Saúde publicou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que inclui a síndrome de Burnout, nos idiomas português ou inglês, que estivessem disponíveis na íntegra e contemplasse a temática da pesquisa ao longo de seus textos. Foram excluídos teses, dissertações e outros artigos de revisão de literatura. Bom, inicialmente foram encontradas 783 publicações, mas ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão, esse número foi reduzido para 93 artigos, dos quais 55 estavam duplicados nas bases de dados. Então, com o restante foi feita uma leitura dos títulos e resumos desses artigos e foram selecionados 24 estudos. Foi realizada uma leitura na íntegra, uma leitura criteriosa desses 24 artigos, selecionando-se 6 que compuseram a amostra. Já dos artigos incluídos da revisão, o que pôde se observar foi que todos eles foram publicados em revistas de enfermagem geral entre os anos de 2009 e 2019 e que 62,5% foram estudos quantitativos. Bom, a síndrome de Burnout, ela possui sintomas de origem psicossomática, psicológica e comportamental. Mas o que evidenciou-se, principalmente com a análise dos estudos, foi que esses profissionais dos serviços de urgência e emergência, eles apresentaram sintomas de origem psicossomática. Os principais sintomas relatados foram dor de cabeça, fadiga, sensação de desânimo ao acordar, dificuldades para dormir, tremor muscular, perda de apetite e falta de ar. Vale ressaltar que esses sintomas que foram identificados, eles se enquadram numa fase de aviso e numa fase moderada da síndrome, uma fase mais inicial a moderada. Não foram, então, relatados sintomas de fase de consolidação, que é quando o profissional ele experiencia uma exaustão generalizada, fazendo com que isso aumente uma predisposição ao consumo de álcool e de outras drogas ilícitas. Bom, conclui-se então com esse estudo que a síndrome de Burnout ela gera repercussões negativas para a saúde física e mental, diminuindo assim a qualidade de vida desses profissionais, o que vai interferir diretamente nas atividades laborais e no atendimento ao paciente. E espera-se então que esse estudo faça com que os profissionais de enfermagem, sobretudo desses serviços, eles tenham um maior conhecimento sobre a síndrome e também outras doenças mentais, para que ele mesmo possa reconhecê-las e assim evitar o seu adoecimento. Por fim, também só queria ressaltar que as instituições de saúde, elas devem também fornecer o apoio a esse profissional, que é o principal atuante aí nas instituições de saúde. E aqui são algumas referências do estudo e eu agradeço a atenção de todos. Ok, parabéns, Larissa. Um trabalho com metodologia bastante parecida com a de Maria, né? E bastante importante também. A síndrome de Burnout é apenas mais uma doença para a nossa cabeça, enquanto enfermeiros. Mas a gente tem se falado bastante sobre essa síndrome nos últimos anos. Cada vez mais pesquisadores têm se atentado a pesquisar sobre ela. Eu ainda a considero como bastante interessante para ser pesquisada, porque ela também é uma denúncia e um clamor por parte da gente para com todas as instituições públicas, privadas e governamentais
das nossas condições de trabalho e que demonstram o que é que a gente está passando enquanto trabalhador de enfermeiro, quais doenças a gente tem sido acometido enquanto enfermeiro. Para pontuar esses slides, também gostei, bem interessante. É uma revisão integrativa, não é isso? Pronto. Isso, assim. Você pontuou a metodologia corretamente. Verbo e objetivo, tudo ok. Pontuo novamente o que estava no projeto anterior. Como se trata de uma revisão integrativa, trazer para as próximas, né? Uma tabela que demonstre a frequência que aquele sintoma, que aquele sinal ele apareceu, ele foi citado naqueles estudos, assim como a outra coluna que trata da porcentagem daquela aparição. Então, em revisões integrativas, como a gente faz uma análise do que se tem na literatura, é sempre importante a gente fazer isso, fazer uma caracterização dos estudos. Então, a gente analisa as variáveis. Fonte de dados. A outra dica para vocês, para a gente poder dizer, foram coletados em tais bases de dados. Ao invés de a gente utilizar a palavra base de dados, a gente utiliza fonte de dados, porque a palavra fonte de dados, ela embarca tanto base de dados, quanto as bibliotecas virtuais, quanto buscadores eletrônicos, como no caso do Google Acadêmico. Então, a gente já soluciona esse problema e evita que a banca pegue esses pequenos probleminhas. Então, trazer essa caracterização da fonte de dados, do público-alvo, se foi sexo masculino, se foi sexo feminino, trazer também o ano na tabela de publicação. E, obviamente, que aqui não dá tempo da gente discutir, mas eles são de 5 a 8 minutos. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, e quando vocês forem defender PCD também, lembrar de discutir os resultados de vocês. O que é que significa o fato da maioria das publicações serem dos últimos 5 anos? Significa que, nos últimos 5 anos, os pesquisadores têm se preocupado mais com a temática. E assim vocês vão discutindo quando vocês forem apresentar seu TCC e outros trabalhos, ok? Deixa eu abrir aqui o resumo. Larissa, seu título ele tem 15 palavras. Nesse caso, mais adequado seria tentar reduzir alguma dessas palavras para tentar colocar os 2 pontos de revisão integrativa. A maioria das revistas, elas trabalham com esse intervalo de palavras no título ultimamente, né? De 12 a 15 palavras. Deixa eu ver. Tá bem difícil de tirar uma palavra daqui. Deixa eu ver se eu consigo bem rápido aqui no tempo que a gente tem. Muito complicado. Teria que ver. Poderia tirar repercussões já seria alguma coisa. Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem de serviço de urgência e emergência, 2 pontos, revisão integrativa. Ainda ficaria passando uma palavra. Mas seu resumo foi outro, que eu fiz quase nenhuma consideração. Como eu disse, verbo adequado, com palavras que se relacionam com o título. É algo opcional, mas quem faz revisão pode colocar também. Então, a gente tem que identificar as repetições, identificar as principais repetições citadas na literatura, né, porque se trata de uma revisão da síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem de serviços de urgência e emergência. Base de dados, como eu disse, uma dica é trocar por fonte de dados. Nesse caso aqui, acho que todas são base de dados, então não teria problema. Mas no futuro, para quando tiver em dúvida, essa palavra abarcanha tudo. Tudo ok.
E a minha pergunta para você é como se deu, queria mais detalhes dessa coleta de dados. Como é que vocês sentaram para coletar essas coisas? Foi só uma pessoa? Bom, fomos eu e Maria de Lourdes. Depois que a gente fez um refinamento sobre o ano, o idioma, sobrou um número X de artigos, a gente fez a leitura de todos os títulos e juntamente com os resumos para ver se eles já se enquadravam na temática, além de uma leitura flutuante nos textos. Quando esses artigos no resumo e no título eles já tinham indícios de que falava sobre a temática, a gente fez essa leitura flutuante e cada um foi escolhendo. Foi pelo periódico concordando CAPES? com um e com o outro. Como? Foi pelo periódico CAPES? Foi, pelo periódico CAPES. Pelo acesso CAP da UFRN. Não sei se daria para colocar nesse resumo, mas quando for fazer o trabalho completo, colocar também que foi pelo periódico CAPES, dizer que foi... Aqui não caberia, mas eu só estou dando dicas futuras, viu, gente? Dizer que foi realizada uma coleta dupla, né? 2 pessoas coletaram ao mesmo tempo, em computadores distintos, utilizando o mesmo serviço do periódico CAPES. Porque isso fortalece a metodologia do nosso trabalho e diz que foi um processo rigoroso e sistemático de coleta. Então, gostei de dizer que foi uma leitura flutuante, também costumo fazer isso, e acredito que é isso, viu? Muito bem, parabéns pelo trabalho, bastante interessante. Obrigada. Vou preencher aqui. Certo. Dando prosseguimento aos trabalhos, agora eu chamo a apresentadora do trabalho 139, cujo título é Atuação do Enfermeiro na Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde, cuja apresentadora é a Ingrid Michele Justino de Souza. Oi. Você prefere apresentar a sua apresentação pelo seu dispositivo ou prefere que a monitora transmita a apresentação? Vou apresentar do dispositivo aqui, tá certo? Certo. Tá dando para ver? Tá carregando. Certo, agora dá para ver. Certo. Só um momentinho. Posso começar? Espera só o avaliador terminar de preencher a ficha do trabalho anterior, aí ele vai dar o sinal para você começar, certo? Só um minutinho. Ingrid, eu queria só fazer uma pequena observação. Talvez, nesse canto onde você está, talvez o sol incomode um pouco sua vista. Janela. Então, posso desligar a câmera? É por causa da janela. Ah, sim. Se preferir, porque o sol no olho é bem complicado de ficar com ele, porque incomoda bastante. Mas aí vai de você. Voltei. Eu vou pedir até perdão para vocês, porque com esses comentários, né, a gente está ultrapassando um pouco do tempo que estava previsto. Mas é porque eu achei importante pontuar essas coisas para que a gente possa melhorar. Ingrid, pode ficar à vontade, não? Não consegui desligar. Bom, vou pedir desculpa primeiro pela minha voz, porque eu tô gripada. Então, se eu tossir, desculpa. Você coloca o modo apresentação? Desculpa. Oi? Você coloca em modo apresentação?
slide. Foi? Era só para colocar em tela cheia mesmo, para poder ver. Isso. Compartilha a tela e coloca. Pronto? Sua apresentação saiu da transmissão. Vai transmitir ela de novo, por favor. Foi? Foi, agora coloca em tela cheia, vai em exibir e coloque iniciar a apresentação. Ali em cima ou aqui embaixo. Lá em cima na aba exibir. Foi na tela inteira que eu coloquei. Aqui ainda está como para editar ainda, não está em tela cheia. Aqui tá bem. Se você não conseguir, a gente apresenta assim. Acho que dá para ler. É porque realmente está na tela cheia aqui, tá dizendo. Ah, então... Tudo bem. Tenta passar para o próximo slide para ver se vai. Pronto? Você passou? Ok, pode voltar. Pronto. Vai dar certo. Pode iniciar. Certo. Bom, meu nome é Ingrid, sou acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Potiguar. Vou apresentar o trabalho cujo título é Atuação do enfermeiro na segurança do paciente na atenção primária à saúde, sob a orientação da professora doutora Elana da Silva. Bom, a assistência à saúde e qualidade é um direito garantido pela Constituição Federal a qualquer indivíduo com base nos princípios do Sistema Único de Saúde. Essa assistência, ela tem que ser uma assistência pautada na qualificação com base técnica e teórica, segura para minimizar erros e eventos adversos e individualizada. Nesse contexto, a segurança do paciente é um elemento essencial que vai garantir a qualidade dessa assistência, justamente porque a segurança do paciente ela vai compreender as ações que objetivam gerenciar e prevenir os riscos que os pacientes estão envolvidos. Então, ela vem como uma estratégia para visar reduzir o potencial danoso que possa ser encontrado em todo o processo assistencial. O objetivo desse trabalho é identificar a atuação do enfermeiro na segurança do paciente na atenção primária à saúde. Bom, meu trabalho se trata de uma revisão bibliográfica realizada na base de dados da Cielo, na Biblioteca Virtual de Saúde, com os descritores de saúde utilizados foram segurança do paciente, enfermagem e atenção primária à saúde, mediante o operador booleano-end. Os critérios de seleção que eu escolhi foram os artigos publicados nos últimos 6 anos, na íntegra e em português. A busca resultou em 6 artigos para compor o trabalho. Bom, o enfermeiro insere-se na atenção primária, atuando em ações de cura, prevenção de doença e promoção de saúde. Procedimentos realizados como curativo, exame fitopatológico, leucemia capilar, administração de medicamentos, por ter caráter invasivo, são passíveis a eventos adversos. O enfermeiro, entrando no contexto de segurança do paciente, atuando como fomentor da prática de segurança do paciente, ele vai planejar todo o seu cuidado, ele vai ter um planejamento de cuidado muito mais sistematizado, visando focar na avaliação dos riscos e eventos adversos, e respeitando o perfil e a necessidade individual de cada paciente. Na literatura, os artigos vinculados à atenção primária com a temática de segurança do paciente, eles identificaram ações específicas, certo, por parte dos profissionais da área, se pautando o que seria segurança do paciente. E as ações que a gente mais encontrou nos artigos foi lavagem de mãos,
medidas antissépticas, uso de equipamento de proteção individual, ética profissional e acolhimento humanizado, visando diminuir falhas na comunicação interprofissional com o paciente. Bom, portanto, eu coloquei um adendo, que é se faz necessário estudo sobre a temática segurança do paciente na atenção primária, porque ainda é uma temática pouco estudada dentro da atenção básica, é muito mais estudada na atenção secundária e terciária, obviamente tem uma justificativa, né, por ser um local onde tem procedimentos invasivos com a quantidade de procedimentos invasivos muito maior. Então, acho que isso é um adendo, principalmente para os profissionais já formados há muito tempo que estão inseridos na área, conseguir compreender melhor essa temática de segurança do paciente dentro da atenção básica. Então, destaca-se que o papel do enfermeiro na cultura de segurança do paciente por desempenhar papel estratégico, encontrar possíveis riscos e que o paciente está exposto a sem trabalhar para evitá-los e minimizá-los. Essas são algumas referências. Obrigada. Ok, Ingrid, parabéns pelo trabalho. Gostei da temática. A segurança do paciente, ela não é muito vista na atenção primária, uma vez que os eventos adversos nessa área são menores do que na atenção secundária e na atenção terciária, pela maior complexidade dos procedimentos envolvidos, né? Então, a gente não vê muito essa temática na atenção primária à saúde. Em relação ao seu slide, eu gostei que você trouxe diagramas, fluxogramas, esquemas, essas coisas. Mas eu senti falta de fontes nos seus slides para se referenciar de onde você retirou aquele texto, aquela citação, aquela passagem, aquele trecho. Okay? Então, lembrar disso. E chamar mais povo para fazer esse trabalho. Bota esse povo no trabalho, ajuda. Bota o nome deles nesses trabalhos. Viu? Quanto mais gente pensando, melhor. Se tratando do seu resumo, senti falta do template do evento. Viu? O evento ele pede para utilizar o template, para seguir essas normas, de acordo com o que pede no edital. No seu caso, foi uma revisão de literatura simples ou uma revisão integrativa? Foi uma simples. Pronto. Como eu disse, existem os verbos, né, adequados para a gente fazer, colocar no objetivo. Pode ser identificar, como as meninas colocaram, mas como se trata de uma revisão simples, ou seja, deseja resumir, vamos dizer assim, poderia ser sintetizar, escrever, isso adequa também. Identificar está ok, só uma dica. Mas as outras palavras do objetivo estão coerentes com o título. Quando a gente vai escrever o nome da fonte de dados da metodologia, lembrar de escrever por extenso e a abreviação, né, a sigla entre parênteses logo depois. Os descritores escritos com letra maiúscula, tal qual está lá no DEX. Okay? Os seus resultados estão bem adequados com o que foi proposto. Você responde a sua pergunta de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa. E aí eu entro em outra questão para todos também. E, obviamente, não sei se no resumo não deu, mas trazer a questão norteadora, a questão de pesquisa. No caso aqui de Ingrid, vocês vão fazer esse exercício com vocês. Mas a pergunta a questão norteadora que ela poderia adotar, que motivou ela a fazer o trabalho, poderia ser: qual a atuação do enfermeiro na segurança do paciente na atenção básica? Com isso, o objetivo do trabalho teve como objetivo identificar a atuação do enfermeiro, porque isso também ele meio que fecha todo o trabalho. Então, a gente identifica o que motivou o trabalho, né, lá na introdução,
diz o objetivo dele, e no final isso ajuda também a gente concluir, a fazer as considerações finais, porque a gente só faz responder essa pergunta, entendeu? Essa é a conclusão que a gente tem nas considerações finais. Então, basicamente, a questão norteadora, ela é uma interrogação, uma pergunta do seu objetivo. Obviamente que a gente faz a questão norteadora antes, mas é só para vocês entenderem melhor. E lá nos objetivos, lá nas considerações finais, trazer. Lembrar de... essa era uma dúvida que eu tinha também no começo, da diferença de conclusão e considerações finais. Brevemente, a explicação aqui, conclusão, como o nome já diz, é quando a gente consegue concluir alguma coisa acerca daqueles resultados. Considerações finais, a gente utiliza mais quando a gente não tem algo fechado acerca daqueles resultados, a gente não consegue concluir nada. Quando ficam deixadas lacunas, quando ficam deixadas mais para outros estudos, ok? Conclusão, eu diria que seja é uma palavra mais forte, vamos dizer assim. Para tentar sempre as regras do edital, quanto à redação dos seus resumos e tudo mais. Ok? Você apresentou bem rapidinho, menos de 5 minutos. Né? Podia ter apresentado mais. Mas é isso, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Vamos dar o prosseguimento à última apresentação, acredito eu. Felipe deve estar com fome, já quase na hora do almoço, mas vamos lá. Isso mesmo. Trabalho 28, assistência à tuberculose no município de Aracaju, alcance de um serviço. Tudo certo, Felipe? Vai transmitir tudo positivo? Vai... Bom dia. Dá para me ouvir? Dá sim. Conseguem ouvir? Eu vou apresentar, eu prefiro apresentar. Certo. Mas aí, se travar, vocês me deem um retorno, porque a internet aqui hoje não está ajudando muito, não. Tá? Certo. Tá aparecendo aí? Está carregando. Carregando. Certo. Ele vai colocar em tela cheia também. Apareceu. Tranquilo? Tudo sim. Quando quiser. Né, gente? Pode. Sim. Pode começar? Pode. Então tá. Bom dia, meu nome é Felipe da Cruz Lima, sou acadêmico do 8º período do curso de enfermagem da Universidade de Tiradentes, instituição daqui do município de Aracaju, Sergipe. Meu trabalho ele se intitula Assistência à Tuberculose no município de Aracaju, o alcance de um serviço. Então, para começar, nós sabemos que a tuberculose é uma doença bacteriana causada pelo micro-organismo, o Microbacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões dos indivíduos infectados, quando esse micro-organismo consegue vencer as vias aéreas superiores. Essa doença bacilar, por muitos anos, ela foi considerada uma sentença de morte, levando vários indivíduos a óbito e sendo uma epidemia em inúmeros países, inclusive o Brasil. No entanto, atualmente, com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento em saúde, existem diversas estratégias e programas que visam o combate eficaz dessa patologia. No Brasil, nós temos o Programa Nacional de Combate à Tuberculose, sendo um programa estabelecido pelo Ministério da Saúde. No entanto, mesmo com tantos avanços no combate a essa patologia, atualmente ainda nós temos inúmeros entraves no que se refere ao tratamento eficaz da tuberculose e à erradicação dessa patologia no Serviço Público de Saúde. Entre esses entraves, destacam-se a detecção precoce de indivíduos infectados, o tratamento eficaz e o combate à tuberculose multiresistente, sendo esses últimos dois fatores que estão ligados, já que o principal problema do tratamento eficaz está no abandono ao tratamento e a TB multiresistente é uma patologia decorrente principalmente do abandono do tratamento. E segundo a OMS, é uma das principais patologias mais graves com resistência a antimicrobianos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi identificar a qualidade da assistência à tuberculose no município de Aracaju entre os anos de 2015 a 2020, por meio da quantificação do número de pacientes atendidos para a tuberculose nesse período, comparando os pacientes que completaram o atendimento e aqueles que abandonaram o atendimento. Para isso, foi realizado um estudo de série temporais com abordagem quantitativa e descritiva por meio de dados secundários do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS,
por meio das informações presentes nos seguintes sistemas de informação em saúde, que foi o Sistema de Assistência à Saúde da Atenção Primária, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sendo o critério de busca, né, aqueles pacientes que foram atendidos entre abril de 2015 e abril de 2020 no município de Aracaju. Para os resultados, nós conseguimos observar que nesse período temporal, 11.934 pessoas realizaram o exame de baciloscopia direta no município de Aracaju, e que dessas baciloscopias, 926 baciloscopias foram positivas. Nesse mesmo período de tempo, no SINAM, foram notificados 1.431 casos de tuberculose, já que é uma doença de notificação compulsória. Essa discrepância de dados entre os casos notificados e as baciloscopias positivas consiste, né, no fato de que, mesmo a baciloscopia sendo o exame padrão ouro, né, que é o escarro, o padrão ouro para o diagnóstico de TB, ela não é a única forma de diagnóstico para a tuberculose. Existe o diagnóstico através da clínica, né, que é a abordagem clínica associada à radiografia, e o teste rápido molecular para diagnóstico de tuberculose. Além disso, o número de pessoas que realizaram a baciloscopia é muito superior às baciloscopias positivas, pois não só os suspeitos realizam o exame de escarro. As pessoas que tiveram contato com os sintomáticos respiratórios devem realizar, né, a baciloscopia como forma de rastreamento para a TB, e aquelas pessoas que são diagnosticadas com doenças imunossupressoras, como o HIV, também devem realizar de forma rotineira a baciloscopia para investigação da tuberculose. Como eu disse, a baciloscopia geralmente é o exame padrão ouro. Então, em Aracaju não foi diferente, né? A baciloscopia foi o principal exame diagnóstico, totalizando 65, estando presente em 64% do total de casos confirmados. E desses casos confirmados, os homens eram o principal grupo de risco, e aí eles estavam compondo cerca de 70% dos casos positivos dentro do município de Aracaju. Além disso, em relação ao acompanhamento desses pacientes, dos casos notificados, apenas 665 pacientes realizaram um atendimento específico inicial para a tuberculose, ou seja, buscaram o serviço com sintomas suspeitos para TB ou foram ao serviço por meio da busca ativa, pois apresentavam alguma sintomatologia suspeita. Dos casos notificados, 485 encerraram o tratamento com cura e 326 abandonaram o tratamento. Desses 326, 80% evoluíram com resistência às drogas de combate à tuberculose. Diante disso, a gente entende, né, que para a eficácia desse tratamento é muito importante que se obtenha um fortalecimento de laços entre o profissional e o paciente para transmitir segurança e transmitir também a importância do tratamento eficaz para essa patologia, sendo então a quebra desse elo e a não realização da busca ativa de sintomáticos respiratórios os principais fatores que contribuem para o abandono do tratamento e, consequentemente, para o desenvolvimento e o aumento dos números de tuberculose multiresistente. Diante disso, nós podemos observar, né, que o município de Aracaju, então, ele apresenta um serviço de abrangência ou resolutividade moderada no que se refere ao atendimento e cobertura dos quadros de tuberculose, uma vez que ainda são necessárias medidas e melhorias no mesmo, visando reduzir os números relacionados ao abandono do tratamento e resistência às drogas de combate, visando assim um controle mais efetivo de tal problemática. Aqui estão as referências que a gente utilizou, e é isso. Muito obrigado. Parabéns, Felipe. Excelente trabalho. Sim. Importantíssimo a temática que vocês trazem. Minha orientadora do mestrado, ela sempre disse que para eu parar de tentar salvar o mundo, porque eu quero fazer um trabalho muito grande, mas você vê que seu trabalho ele foi concentrado no município do seu estado. Aracaju. Isso, Aracaju. E outra coisa, você faz um favor à Secretaria Municipal de Aracaju, porque isso é praticamente, não uma denúncia, mas se traz para eles um relatório do que se passa em relação aos portadores de tuberculose nos últimos anos e o que pode ser feito para melhorar essa assistência em saúde. Ok? Gostei que você trouxe esquemas também no seu slide, viu? Fica bastante fácil de compreender o que é que você quer passar e tudo mais. Acho que de orientação, assim,
Acho que só para prestar mais atenção na digitação de algumas palavras, se for faltando algumas letrinhas ali e tudo mais. Deixa eu só abrir seu resumo. Você é de Aracaju mesmo? Eu moro em Aracaju, mas eu sou do interior de Sergipe. Eu vim para cá para estudar. Eu moro aqui tem uns 4 anos. Só tá aqui fora. Só abrir aqui. Adorei o título, viu? Adoro esses títulos assim. O alcance de um serviço. Ok. Traz uma reflexão, né? Exatamente, eu acho que chama a atenção de quem vai ler. Sobre o seu objetivo, você colocou identificar, mas você só identificou não, você fez uma análise, poderia colocar, analisar a qualidade, viu? Porque você trouxe realmente uma análise do que foi aqui. Foram pouquíssimas considerações também que eu fiz, os descritores estão adequados. Importantíssimo o trabalho, eu acho que você deveria enviar a brincadeira para a Secretaria Municipal. Mas... facilitaria um planejamento, né? Exatamente, exatamente. É muito importante. Como eu disse, está limitado ao seu município Aracaju, mas não é o Brasil, mas é muito importante naquilo, né, que ele se detém. Não falei, você apresentou no tempo correto, viu? Dentro do prazo. Eu até precisei estudar mais sobre esse tipo de estudo. É interessante. Acho que eu não vejo ninguém fazendo trabalho com data source, é uma fonte riquíssima. Enfim, acho que é isso. Viu? Parabéns. Obrigado. Muito boas colocações, tá? Certo, gente. Agora, para esse finalzinho, apesar do horário, vou tentar fazer rapidinho. Falar rapidinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês pela apresentação dos trabalhos. Todos os trabalhos foram muito interessantes. Sempre são temas importantes de serem abordados na formação profissional, porque são temas que a gente sempre vê na nossa formação e que, quando a gente para analisar e fazer uma pesquisa para apresentar em algum evento, muitas vezes esses eventos, como jornadas, são o primeiro trabalho que muitos apresentam em algum evento científico na vida, acaba sendo uma experiência muito importante e isso sempre serve para conseguir fixar na cabeça o resultado daquilo que a gente fez e novos conhecimentos que vão servir para o futuro profissional da gente. Leandro quer fazer também a parte do encerramento, por favor, faça, aí depois eu darei alguns informes e encerrarei a fala de apresentação, certo? Tá certo. Gente, na verdade, eu queria pedir desculpa por ter me estendido um pouco no horário previsto, mas é porque eu acho necessário trazer um pouco desses comentários. Eu me estendi um pouco nos comentários, mas eu já estive na posição de vocês, ainda estou, né, sou estudante, de apresentar no congresso, no evento, como o Jackson falou, alguns pela primeira vez. Então, é importante que exista esse feedback para que a gente possa melhorar. Como eu disse, eu tive sorte de pegar vários trabalhos de boa qualidade, viu? E alguns comentários, contribuições foram breves e dentro do nosso tempo aqui. Não daria para falar tudo, obviamente, mas eu vou deixar contato para que, se vocês quiserem falar comigo depois, ter alguma dica para o seu resumo, pensando em colocar ele para frente em algum canto, o trabalho completo, no caso, né? Vocês podem me comunicar. Novamente, parabéns a todos pelos trabalhos. Viu? Parabéns por estar aqui no domingo de manhã. E é isso. Qualquer coisa, podem falar comigo. Vou deixar no chat minhas informações de contato.
Gente, agora aos informes. Primeiramente, reforçando mais uma vez, os certificados de vocês de participação no ciclo de palestra, de participação nos minicursos, de apresentação de trabalhos e de menção honrosa serão expedidos de 20 a 30 dias depois. Todos os certificados, menos o de menção honrosa, estarão disponíveis pelo SIG Eventos, pelo qual vocês se cadastraram. Já o de menção honrosa será enviado para o e-mail de quem foi agraciado com a menção honrosa, certo? Essa gravação ficará disponível no canal do YouTube do Centro Acadêmico Jucimar França, se vocês, por acaso, quiserem divulgar para alguém, falar, eu apresentei um trabalho aqui, queria mostrar para vocês, vocês podem ir lá no canal do YouTube posteriormente e compartilhar com seus amigos, ou quem quer que você queira que veja. Eu peço para que acompanhe o Instagram do Centro Acadêmico, eles lançarão a atualização lá, falando sobre os certificados que serão expedidos, etc. E quanto a quem apresentou, ganhará um certificado de apresentação de trabalho. Já quanto aos demais coautores que não apresentaram, eles receberão anais de trabalho apresentado em evento. Então, fiquem ligados nisso. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, principalmente a Leandro, pelas suas colocações, que sempre são muito interessantes, porque elas adicionam muito no modo de como a gente escreve trabalhos. Eu passei por esse processo de levar alguns puxões de orelha para perceber onde é que eu estava errando na apresentação de trabalho e tudo mais. E, com isso, eu agradeço muito pelos trabalhos, por todos vocês terem apresentado, e isso se tornou um momento muito proveitoso para nós. E, com isso, eu dou encerrada essa sessão de apresentação de trabalhos. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana. E feriado. Tchau, obrigado para vocês e bom final de semana também. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau, gente.